Boa tarde, amigos do portal Acajutiba News. Estamos começando hoje uma série de lives, e esses lives vão abordar assuntos diversos com diferentes pessoas, e hoje nós vamos falar um pouco sobre doenças da tireoide. Começando a dar uma breve introdução sobre a tireoide, nós temos em todos os nossos organismos o sistema endócrino. O sistema endócrino é como se fosse o grande maestro de todas as funções do corpo. Coordena nosso sono, apetite, a vigília, a reprodução, pressão arterial, o nosso peso e diversas outras funções orgânicas. A tireoide é uma glândula situada no pescoço, todo mundo tem ela, que tem o formato de uma borboleta, o lobo direito e o lobo esquerdo. Ela produz alguns hormônios chamados os hormônios tireoidianos, que são estocados nela por um período e são liberados ao longo do tempo de forma gradual, de acordo com a necessidade de cada pessoa. Doenças da tireoide, elas são distribuídas em dois grupos: o hipotireoidismo, que é quando a glândula funciona de forma abaixo do esperado, produzindo uma quantidade menor do que o necessário, e o hipertireoidismo, é quando a glândula, ao contrário, produz uma quantidade aumentada dos hormônios tireoidianos. São duas doenças que têm espectros de sintomas diferentes. Enquanto o hipotireoidismo ele deixa a pele seca, o cabelo quebradiço caindo, a pele ressecada, a pessoa fica sonolenta, ganha muito peso, fica com a fala arrastada, diminui demais o metabolismo, ela engorda bastante, retém líquido. Isso é o hipotireoidismo, quando a glândula tireoide produz menos hormônio do que o que as pessoas precisam. O hipertireoidismo, ao contrário, é quando ela produz muito hormônio. A pessoa sente coração acelerado, a pessoa emagrece, não consegue se concentrar, fica muito dispersa. O olho ele fica mais protuberante na órbita, a pessoa fica com o olho bem para fora da órbita. Isso são sinais de que a pessoa tem o hipertireoidismo. Normalmente não são feitos exames de rotina porque não faz parte do protocolo mesmo. Quando você vem fazer um check-up, quando você vem fazer uma avaliação clínica, normalmente esses exames não são solicitados. Eles só são solicitados em situações específicas, história familiar, ou quando a pessoa chega sentindo esses sintomas, seja eles sintomas do hipotireoidismo ou do hipertireoidismo. Aí a gente faz o screening para poder ver se a pessoa precisa repor o hormônio ou usar medicação para que a tireoide diminua a sua produção, a depender de cada caso. E aí a pessoa volta ao seu ritmo normal. Uma coisa diferente são os nódulos tireoidianos. Nódulos tireoidianos não têm relação com a função da tireoide. Claro que tem muitos nódulos na tireoide que eles aumentam a produção porque eles são hiperfuncionantes. Nessa situação, são situações específicas que requerem um tratamento específico, muitas vezes cirúrgico. Porém, os nódulos na tireoide são entidades muito comuns, principalmente em mulheres entre os 30 e 40 anos, são quando os nódulos começam a aparecer. Esses nódulos na tireoide, a grande maioria deles são nódulos benignos, uma pequena parte que são os nódulos malignos. Os nódulos benignos, eles são vistos na ultrassonografia e ele tem características próprias que sugerem a benignidade, enquanto que os nódulos malignos são nódulos mais escurecidos, são nódulos com sombra, são nódulos que têm os contornos irregulares e que levantam a suspeita de que são nódulos malignos. Mas essa distinção entre nódulos benignos e nódulos malignos, ela só é feita através da punção. Com o resultado da punção, a gente tem certeza se trata de um nódulo benigno ou nódulo maligno e faz o tratamento. A grande maioria dos casos de câncer na tireoide são nódulos do tipo papilífero, que são nódulos indolentes.
são nódulos que são malignos, mas têm um crescimento muito demorado, ele leva muito tempo para dar metástase, e são nódulos que têm um tratamento bem estabelecido, que a tireoidectomia é a retirada da tireoide e o iodo radioativo. O iodo radioativo é uma substância que queima todas as células da tireoide que ficaram no nosso organismo depois de uma cirurgia. Nessa situação, é um tipo de câncer altamente tratável, não precisa se desesperar caso a pessoa tenha um diagnóstico como esse, e a sua evolução é muito benigna. Então, sempre que você tiver história familiar ou algum desses sintomas, como eu falei de hiper ou hipotiroidismo, é importante fazer o exame de sangue para confirmar se a pessoa tem uma dessas duas entidades, e também, se caso tiver algum nódulo da tireoide, avaliar se precisa fazer a punção ou não. Porém, esses exames não são exames que devem ser feitos por todo mundo. Como eu falei há pouco, precisa ser feito por pessoas que apenas têm a sintomatologia ou têm uma história familiar.